Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com Papo Literário inédito e nossa entrevista especial da semana é com a jovem revelação literária Nádia Camussa. Ela acaba de lançar o livro de poesia Meus Fantasmas Dançam no Silêncio e conversa agora sobre a obra com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, é uma grande satisfação receber aqui no Papo Literário essa jovem atriz e escritora que é uma verdadeira revelação literária, Nádia Camussa, que está lançando Os Fantasmas Dançam no Silêncio. Como é que surgiu esse livro de poesias em Nádia? Bem, o livro surgiu no início de 2019 e foi a minha terceira tentativa de escrever um livro. Antes disso eu já tinha tentado escrever livros de poemas, mas nunca conseguia terminar. E aí o impulso inicial para escrever os poemas desse livro foi falar sobre a minha própria experiência de escrita e a experiência de outras mulheres também, principalmente mulheres que não chegaram a ser reconhecidas em vida. E aí durante o período de 2019 e 2020 foram surgindo outros poemas relacionados também à violência contra a mulher, à união das mulheres, que são temas que eu venho pesquisando e venho estado cada vez mais envolvida, e eu quis trazer isso para o meu livro. Nádia, seus poemas têm muito de metalinguagem. Você diria que sua poesia namora com o ato de fazer literatura? Então, os primeiros poemas têm um caráter bem metalinguístico, a primeira parte do livro. Eu quis, como eu falei, refletir sobre essa relação e trazer metáforas do processo de escrita, né? Eu imaginei a escrita como uma caçada, como uma investigação, como um crime. Eu quis relacionar a escrita com esses processos. E esse livro também me fez entender muito a escrita, não só como algo que vem puramente da inspiração, mas como uma atividade que requer muito trabalho e muita lapidação, porque até então eu escrevia de forma muito intuitiva, eu escrevia e às vezes não olhava mais para os meus poemas, e com a construção desse livro eu entendi que é um processo que precisa de muito exercício e de muitas revisões. Então, enquanto eu estava fazendo tudo isso, eu também estava escrevendo sobre esses processos. Esse livro também é um grito de liberdade pela condição da mulher na sociedade, não é isso? Com certeza, a poesia sempre foi para mim um lugar onde eu expressava o que eu não conseguia expressar para outras pessoas. E eu, durante muito tempo, eu escrevia só para mim, guardava e não mostrava mesmo para os outros. E com esse livro não, eu já sinto que ele é um livro que precisa ser ouvido, precisa ser lido. Eu sinto mesmo ele como esse grito que precisa ganhar, né, outros ouvidos além dos meus próprios. E essa mudança aconteceu, acho que principalmente com o meu contato com a obra da Audre Lorde, que é uma poeta feminista estadunidense, né? E ela fala muito sobre a linguagem como uma potência de romper esses silêncios que vêm da opressão que mulheres passam, e isso para mim foi muito inspirador. E foi aí que eu encontrei na poesia um meio mesmo para isso, para romper esses silêncios. É uma alegria ver hoje um número cada vez maior de mulheres escrevendo. Você, inclusive, dedica um de seus poemas a autoras de uma antologia. Você diria, então, que as mulheres estão publicando mais? Eu acredito que sim, mas estatisticamente as mulheres ainda são menos lidas do que os homens. E não é porque a gente escreva pior do que os homens, mas é uma questão estrutural mesmo. E aí, por conta disso, muitas editoras ainda têm receio em investir na publicação de livros escritos por mulheres. Mas eu vejo hoje uma mudança acontecendo
pela própria iniciativa de mulheres. Muitas mulheres estão optando pela publicação independente ou por criar suas próprias editoras para poder justamente publicar outras mulheres. É aquele, slogan, nós por nós. Então, assim, eu vejo que tem surgido bastante iniciativas encabeçadas por mulheres justamente para tentar mudar esse cenário tão desigual no mercado literário. Você fez uma live sobre o seu livro, né? Como é que está sendo essa interação com o público, essa interação literária durante a pandemia? Eu acredito também muito na importância da internet com isso, porque a gente consegue criar uma forma mais direta de diálogo com os nossos leitores ou futuros leitores e não ter que ficar dependente da aceitação de editoras, Pela internet a gente também pode encontrar os nossos leitores e se comunicar com eles diretamente. Eu, por exemplo, vou vender o meu livro de forma independente, foi uma opção que eu fiz justamente por querer esse contato mais direto com os meus futuros leitores. Mas é um trabalho árduo e diário, Tá constantemente construindo essa ponte com os leitores. Todos os dias eu posto na internet sobre o meu livro, sobre processos de escrita, conteúdos relacionados ao universo literário, Como uma forma de criar essas relações, essas conexões mais íntimas com os leitores. Quem quiser adquirir seu livro, que eu recomendo, como é que faz? O livro, por enquanto, vai sair somente em formato digital e em formato de vídeo em libras e audiolivro. Eu estou ainda preparando a versão impressa, que acredito que vai sair final de fevereiro ou março. E aí você pode comprar o livro pela Amazon, o e-book, e pode acessar o vídeo em libras, que foi traduzido pela tradutora Grace Kelly, no YouTube. Ele tem lá na íntegra o vídeo em libras, gratuitamente. E para encerrar, Nádia, você pode recitar um de seus poemas? Hilda foi vista pela última vez levando no peito 1705 poemas, sem ninguém saber o peso, arranjando um transporte para atravessar os dias, entrando em escritórios e salas de aula, os poemas zumbindo na cabeça. Eles nunca se calavam, não saíam de seu corpo. Hilda, às vezes, deixava os poemas na cabeceira, com recomendações para que descansassem até a sua volta. Um dia Hilda disse: "Estou entregando o cargo. Onde é que assino?" Pegou o trem e começou a fazer malabares no sinal. Hilda andava equilibrando nos ombros poemas que escorriam por suas costas como lavas de vulcão. Hilda suspendia as nuvens nos dedos. Busquei-a em desertos mexicanos. Como pista, ela deixou apenas 2 poemas em minhas mãos, como balas que me protegiam de qualquer perigo. Maravilha! Parabéns pelo livro e muito obrigada, Nádia, por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Obrigada pela oportunidade de participar do programa. No próximo bloco tem a estreia de um novo quadro do programa Inspiração em Isolamento, com o escritor e professor Gonzaga Mota, e um clipoema interpretado por Ricardo Guilherme. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.